noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais um momento de adoração com a Igreja do Senhor. Que Deus possa ser exaltado, louvado e glorificado pelo seu povo. Se você está nos visitando, se você está aqui conosco e não está na nossa cidade, seja bem-vindo. Deus te abençoe, que você junto conosco está nessa sala de adoração ao nosso Deus. Então, meus amados, eu pediria que todos pudéssemos, nesse momento, entrar em adoração a Deus com nossos louvores, com nossos cânticos, e que Deus seja glorificado mesmo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para adorar, só para te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção daquele que minha vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei. É amor e verdade, só com ele encontrei essa paz que busquei, só com ele encontrei a felicidade. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de louvor, de adoração, de glória e honra ao nosso Deus, porque só Ele, irmãos, é digno de tudo isso. E queria dizer que é muito bom, a gente está muito feliz em poder encontrar todos vocês aqui. Está vendo o rosto de vocês, está matando a saudade, mesmo que seja dessa forma virtual, mas é muito bom estar vendo vocês. O nosso fundo de tela aí é só para demonstrar um pouco o nosso desejo de poder estar todo mundo junto em nossa casa, em nosso lugar. Eu espero que o nosso Deus ele possa nos conceder isso o mais breve possível. Um grande desejo, uma grande ansiedade de nossa parte, de que logo, logo isso possa acontecer, tá bom? Espero que todos estejam bem, ele possa estar consolando os nossos corações, trazendo alegria, nos fortalecendo e nos animando. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de João. O cachorro vai atrapalhar um pouquinho aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí. Evangelho de João. Fechei o vídeo, se me engano. Pronto, calamos
aqui a boca do cachorro. Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 11. João 10, 11. Sim. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não estou, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vem o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e espera. Ele foge porque é assalariado e não se porta com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. Nós nos reunimos no primeiro dia da semana para orar, para glorificar, para reconhecer quem é o nosso Deus, para reconhecer o nosso bom pastor. Como Jesus ele diz que as ovelhas conhecem a voz desse bom pastor. E é por isso que nós nos encontramos aqui, porque nós ansiamos, nós desejamos ouvir a voz do nosso bom pastor, a voz meiga, a voz doce, a voz que anima, a voz que fortalece, a voz que dá vida. Olha que bênção maravilhosa. Se sinta privilegiado, privilegiado nessa tarde e noite, de você ter esse privilégio de poder ouvir a voz do bom pastor. Jesus, ele quer falar aos nossos corações. Escute Jesus falando aos corações em cada palavra, oração, em cada cântico, em cada atitude, no momento da ceia, no momento da oferta. Em todos esses momentos, escute a doce, suave e meiga voz do seu pastor, o nosso Senhor Jesus. Que seja um culto de alegria, que seja um culto de revigoramento, de fortalecimento, que seja um culto, irmãos, que vai nos ajudar a passar por essa tormenta, por essa adversidade da qual nós temos passado. Permita o Espírito Santo aquecer seu coração, renovar a sua fé, fortalecer a sua vida. Porque é isso que acontece quando nós estamos junto ao nosso bom pastor. Nós saímos fortalecidos e animados. Amém? Vamos adorar esse Deus maravilhoso, vamos cantar com alegria, vamos orar, vamos meditar, vamos ceiar, vamos ofertar, vamos nos entregar totalmente a esse Deus maravilhoso. Vamos orar. Querido e amado Pai Santo e Bendito, Senhor, muito obrigado, Deus, por nos conceder esse dia tão especial, Pai, tão maravilhoso. Como é bom, Deus, como é bom nós termos esse privilégio de, nesse primeiro dia da semana, como família, como teu povo, como tua igreja, como tuas ovelhas, ó nosso bom pastor. Como é bom nós estarmos reunidos para te adorar, para te louvar, para te glorificar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, recebe, Senhor Deus, não só os nossos cânticos, não só as nossas orações, mas recebe a nossa própria vida como uma oferta de adoração a Ti, Senhor. Recebe a nossa própria vida, Deus. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, que o Senhor possa estar aperfeiçoando a nossa adoração, porque nós sabemos que somente por meio do Senhor é que assim nós poderemos te oferecer uma adoração que te agrade. Pois assim nós pedimos, rogamos, no nome santo do teu Filho amado Jesus. É nele que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. 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 Louvado seja Deus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes
se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois já sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois já sou mais que vencedor, pois já sou mais que vencedor. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhuma vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite que nos reunimos, apesar de cada um estar no local, né, mas estamos juntos em Cristo. Por causa de Jesus, né, é que isso é permitido nas nossas vidas, essa união, apesar do momento, da distância. Abram suas Bíblias, né, o texto está aí, 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos agora refletir um pouco sobre a oferta. Você que não tinha o hábito, né, de se reunir com a gente, por alguma razão que está nos visitando aqui virtualmente,
Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. 2 Coríntios, capítulo 8. Paulo escreveu: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Pulando para o versículo 12, porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Eu queria que a gente retomasse o texto a partir do versículo 1 e 2. Ou melhor, vamos acompanhar aí, como você pode ver aí da sua casa, não é? Veja que coisa interessante. Paulo, no versículo 2, não é? Ele diz, muita prova de tribulação. Então, tribulação a gente vê como uma coisa difícil, uma coisa negativa, uma coisa que vai causar um sofrimento, não é? E aí, Paulo, em oposição, ele diz o quê? Que em muita prova de tribulação, eles manifestaram o quê? A abundância de alegria. E ele continua dizendo o quê? A profunda pobreza dele superabundou o quê? Em grande riqueza de sua generosidade. Então, vejam, né? No versículo, ele fala de duas situações diferentes. O que é que a gente pode aprender aqui? Que a contribuição, né, a nossa oferta, ela não depende da situação, seja de pobreza ou de riqueza. A gente viu aqui que, apesar da tribulação, houve o quê? Muita alegria. E apesar da pobreza desses irmãos, não é, houve o quê? Uma grande riqueza de quê? Generosidade. Então, a pobreza, ela foi superada pela generosidade. Versículo 3, né? Porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. O que é que a gente aprende, não é? Que a contribuição é conforme o quê? As posses, as nossas posses, né? Como aqui disse o quê? Na medida de suas posses, versículo 3. E mesmo acima dela. Então, poderia ser também a contribuição que acima das suas posses, se assim decidisse. Então, aqueles irmãos, eles tinham uma limitação financeira, mas eles decidiram contribuir o quê? Acima das suas posses. Quantas vezes eu e você, nas nossas famílias, talvez a gente queria comprar um carro, talvez a gente queria trocar a televisão que já estava velhinha, e aí, de repente, a gente faz um sacrifício na nossa casa para juntar dinheiro, não é? Ou para cortar uma despesa para poder comprar aquele bem. Então, os irmãos, eles decidiram que contribuir, não é? Apesar da dificuldade, da pobreza, mas contribuir além do que eles podiam, não é? E também, voltando ao slide anterior, no finalzinho, o último item, que isso precisa o quê? Vir antes de uma decisão, de um propósito no coração. Então, a gente vê no versículo 3 que eles se mostraram o quê? Voluntários. Continuando, no próximo slide, não é? A contribuição, ela sai o quê? De uma intenção para uma ação. Então, esses irmãos, apesar do seu coração serem voluntários, ele, de fato, versículo 4, pediram com muitos rogos a graça de quê? De participarem da assistência ao santo. Então, eles realmente participaram, não ficaram só na boa vontade, não é? Também, quando a gente contribui, isso vai ajudar e vai abençoar a vida de outras pessoas, né? É o que diz aqui no versículo 4, né? Participaram de quê? Da assistência aos santos. Também, nós vemos no texto, né? No versículo 5, né? Primeiramente, a contribuição ela é para Deus. Então, Paulo destaca o quê? Que eles primeiro deram-se a quem? A si mesmo, primeiro ao Senhor, não é? E no versículo 12, o que é que a gente aprende? Será conforme o quê? A prosperidade.
E o versículo 12, não é? Paulo fala lá, né? Que isso é conforme o que o homem tem e não o que o homem não tem. Então, isso é muito presente hoje, queridos, nos dias de hoje, né? A gente vive um momento realmente diferente, onde as nossas famílias, nossas vidas, né? Nós tivemos que nos adaptar a certas maneiras de viver. Então, veja, até o nosso culto hoje não é presencial. Cada um está na sua casa e nós estamos o quê? Vivendo ou fazendo esse culto através da tecnologia. A tecnologia permite isso, né? Que eu possa estar vendo você, que você possa estar me vendo nesse momento, não é? Então, assim foi. Em outras áreas da nossa vida, a gente teve que se adaptar. Da mesma maneira, a questão financeira. Muitos de nós talvez perderam o emprego, talvez trabalham no comércio. Eu sei que muitos, né, da Irmandade trabalham no comércio que foi bastante afetado. Então, tudo isso exigiu da gente, talvez, uma rearrumação no orçamento doméstico, né? Então, da mesma forma, a nossa oferta. Eu sei que talvez a sua oferta pode estar afetada por conta desse momento, né? Mas veja, o que é que Paulo fala lá, né, que nós lemos no versículo 12, que Deus, né, ele vai levar em conta o que? A nossa oferta conforme aquilo que a gente tem e não do que a gente não tem. E isso reflete o quê? Que nós precisamos contribuir conforme o quê, irmãos? A nossa prosperidade. Então, se diminuiu os seus ganhos, você vai ofertar o quê? Conforme a sua prosperidade. Se aumentou, amém. Você vai ofertar conforme a sua prosperidade, né? Júnior falou na última quarta-feira, salvo engano, né, que a gente tem uma boa frequência no nosso culto virtual, não é? Amém. Então, que a gente também não deixe a oferta cair porque nós estamos distante, porque não está sendo passado, não é? Ou a escola, ou talvez a caixinha que a gente ia lá na frente e depositava. Mas nós hoje podemos o quê? Ofertar através da conta da igreja. Então, está aí na tela, na sua tela, né? Banco Bradesco. Então, irmãos, eu tenho necessidade, às vezes, de ir numa farmácia, de ir no supermercado, às vezes de ir no banco para tirar dinheiro, porque tem despesas que eu só posso pagar em dinheiro. Então, nesse momento, vamos aproveitar essa oportunidade para ir numa agência do Bradesco, para fazer um depósito para a igreja. Hoje, como eu falei, fazemos o culto pela tecnologia, né, pelo Zoom, e também pelo seu celular, pelo meu celular, eu consigo transferir, não é, dinheiro também para a igreja. Então, isso não é empecilho, isso não é dificuldade para a gente ofertar. Então, assim como estamos sendo fiéis, né, presentes no culto, amém, continuemos, mas também vamos continuar ofertando. Por quê? Porque nós, como igreja é você, né, somos todos nós, a igreja precisa continuar honrando os seus compromissos financeiros, né? Para também fazer outras obras, ajudar irmãos que estão precisando. Então, era essa reflexão, irmãos, que eu queria trazer no dia de hoje. Não deixe de ofertar, porque estamos nos reunindo cada um na nossa casa. Continue ofertando, porque a nossa oferta, ela é conforme o que a gente pode dar, conforme aquilo que tem, conforme a nossa prosperidade. Vamos orar. Pai amado, agradecemos essa bênção, essa oportunidade, porque o seu amor, a vida do teu filho Jesus, que foi dada naquela cruz, através da vida dele, do sacrifício dele, permitiu que, mesmo distante desse momento, nós façamos esse culto para adorar o Senhor, para honrar o Senhor. Que a nossa fé continue firme e que a gente não encontre esse culto não presencial como maneira de não ofertar. Muito pelo contrário, nós precisamos continuar honrando os compromissos da tua igreja aqui em Fortaleza. Nós precisamos ajudar irmãos que estão precisando. Então, que a nossa fé aumente, Senhor, e que cada vez mais, de acordo com a nossa posse, com os nossos bens, com as nossas rendas, que a gente continue ofertando de acordo com o que o Senhor merece, conforme nós queremos honrar o Senhor. Muito obrigado, abençoe essa oferta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci, compreendi o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. A graça e a paz, irmão, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Muito alegre de estar participando desse culto. Aqui está comigo também, deixa eu apresentar aqui, a minha família está aqui também, está aqui a Esther, Dona Francisca, a Joana, a Ruth, a Júlia, o Beto, a Sandra. Todos nós estamos aqui também cultuando ao Senhor. Não estou sozinho, certo? Então, nesse momento, vamos participar da ceia. Gostaria que nós pudéssemos meditar em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. A gente vamos estar meditando do versículo 22, a partir do 2. A gente vai até o 24, depois do 32 ao Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do 22. Esse momento, nós quer para todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e foram batizados. Que nesse momento, possamos participar desse momento, lembrando do sacrifício de Jesus, amém? A você que nos visita, seja bem-vindo. Se você ainda não pode participar desse momento, mas que futuramente você possa estar participando conosco, ok? Vamos ler. Marcos, capítulo 14, 22, diz assim: Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tome, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graça, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Disse: Isto é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza de mortal. Fique aqui e vigie. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela alma. E dizia: Abá, Pai, tudo lhe é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A gente pode ver que logo aqui no versículo 22, o Senhor Jesus já está falando sobre a ceia, né? Jesus tomou o pão e deu graça, partiu e deu ao discípulo, dizendo: Toma, isto é o meu corpo, o pão que simboliza o corpo de Cristo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça, ofereceu aos discípulos e todos beberam, que é o sangue da nova aliança, é o vinho que nós tomamos, que simboliza o sangue de Cristo. Versículo 24, ele diz: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança. A gente pode perceber também que, logo em seguida de Jesus ter participado da Santa Ceia, naquele momento com as pessoas, com os seus discípulos, ele foi para o Getsêmani. E você vê que no versículo 32, ele está ali com os discípulos, ele pede para ficar enquanto ele vai orar mais adiante. E no versículo 33, ele vai estar dizendo: E ficou aflito e angustiado. E lhe disse: A minha alma está profundamente triste, tristeza de morte. A gente pode ver que Jesus, naquele momento, Jesus sabia o que lhe esperava. É o Calvário, a dor de ser negado, a dor de sair, a dor de ser crucificado. Mas mesmo assim, Jesus ele seguiu adiante. Versículo 36, ele vai estar dizendo, e dizia, versículo 36, dizia: Abá, Pai, tudo lhe é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. No momento de angústia, pavor, tristeza, Jesus não desistiu de nós. Jesus não desistiu de você
e Ele não desistiu do seu povo. Que neste momento de pandemia, né, momento de dor, de tristeza, de angústia, possamos olhar para a cruz e dizer: o meu Redentor vive. Que possamos ter nesse momento um momento de alegria, porque mesmo nesse momento de tristeza para o mundo, para nós temos que estar felizes, não pelo que está acontecendo no mundo, mas estamos felizes porque Cristo Jesus, ele viveu neste mundo, ele morreu, mas ele ressuscitou, e Cristo Jesus vive. Que possa esse momento em comunhão, mesmo sabendo que nós estamos em comunhão aqui entre nós aqui, mas também nós tenhamos comunhão com os outros que estão também participando do evento. Assim como nós, eu espero que muitos tenham separado também o vinho, o pão, e participe desse momento aí em comunhão com a sua família. E nós, nesse momento com a família, vamos estar participando. Mas se você não separou, não tem, mas que você possa estar meditando. Porque esse momento é o momento de trazer a memória de tudo aquilo que aconteceu, de todo aquele sacrifício de Cristo Jesus, aquele calvário que ele teve que passar. Como ele fala aqui: Abba, Pai, passa de mim esse momento. Aquele momento de dor, aquele momento de sacrifício. Mas qual a decisão tomada? Ele tomou uma decisão. Como diz lá em Isaías, né? Ele tomou a decisão de Cristo Jesus morrer por nossos pecados, para que nós tenhamos vida eterna. Esse momento não é o momento de nós estarmos tristes. Cristo Jesus estava triste naquele momento, mas esse momento de nós estarmos alegres, felizes, em saber que Cristo Jesus ele vive. O nosso Redentor, o nosso Cristo, ele vive. Então esse é o momento de estarmos alegres, participarmos do pão, que simboliza o corpo de Cristo, participarmos do suco da videira, que simboliza o sangue de Cristo, o sangue que nos traz a aliança, que nesse momento nós possamos participar felizes. E você, irmão, que está na sua casa, que está no seu lar, muitas vezes com as suas visitas, participando desse momento, possamos estar felizes e saber que nosso Redentor vive. Amém? Vamos participar desse momento, vamos orar e agradecer a Deus pelo pão e pelo vinho. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que nesse momento, Pai, de grande tristeza no mundo, Pai, pelo que está passando, nós estamos felizes, Pai, em saber que nosso Cristo Jesus, ele foi até o fim, ele foi consumado todo o plano da salvação. E nessa certeza, Deus, nesse momento nós vamos estar participando dessa ceia, Pai, do pão, participando do vinho, te pedindo que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, a cada memorial, em cada canto, Pai, em cada casa. Que cada um possa participar nesse momento, lembrando do teu tão grande sacrifício. Pai, te pedimos que o Senhor possa estar conosco a cada momento. Te pedimos que o Senhor possa abençoar esse momento. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos, hoje e sempre. Amém. Amém, irmão. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cante bem alto. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é
o Senhor. Boa noite, igreja. Paz com todos. Vamos meditar agora na leitura da palavra. Deixa eu ver se o áudio está ligado. Tá. A passagem é Hebreus, capítulo 11. Leia a partir do versículo 23. Hebreus 11, a partir do versículo 23. Tem alguns irmãos que vão abrir, tem outros que podem acompanhar aqui que a gente deixou compartilhado. Então, para quem for acompanhar na sua versão, leiamos, irmãos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, de que por um pouco de tempo derrubou o pecado, tendo por maiores riquezas e o vitupério de Cristo, de que todos os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Até o 26. Não, passa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Desde já, ouvindo uma boa palavra como essa, irmãos, entramos em comunhão e agradecer por estarmos aqui sendo instrumentos de Deus. Ó Deus, agradecemos por suas palavras que o Senhor nos tem nos dado, num domingo que o Senhor tem já agradecido e abençoado para nós. Desde já, todas as nossas preocupações, ansiedades e agradecimentos estão nas suas mãos. Que as bênçãos da vida que o Senhor quer nos trazer por meio do seu Filho Jesus, nós aceitamos como bons cristãos. Em nome do Senhor Filho Jesus, amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos, amém. Queria que nessa noite nós pudéssemos se sentir abraçados e cumprimentados em Cristo. É um prazer muito grande estarmos juntos para adorar a Deus. Acho que não tem satisfação melhor para um discípulo de Jesus, para um cristão, adorar a Deus. Mas não simplesmente a Deus, mas adorarmos Deus juntos. Dá para perceber várias famílias aí reunidas, né? Várias famílias juntas da casa, pais e filhos, irmãos. E estamos aqui porque Deus ele permitiu. E sabe de uma coisa? Deus ele age. Deus ele está aqui presente. Tão certo como eu te falo, e tu pode me ouvir. Pela fé nós cremos no Deus em todas as coisas. Porque a fé, como fala o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. E que nós possamos continuar com essa fé. Eu queria que hoje nós pudéssemos refletir um pouco sobre fé, mas não simplesmente sobre fé como nós temos refletido ao longo desse mês de maio. Como vida com confiança. Vamos continuar em oração, vamos baixar nossas cabeças e orar. Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por cada pessoa que está na sua casa, Senhor, pela fé. Está aqui nessa live, está aqui, Senhor Deus, reunido para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Que a palavra, Pai amado, possa tocar nos nossos corações, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai amado, nessa noite possa falar como o Senhor tem falado ao longo desses meses, como o Senhor tem falado ao longo desses domingos, das quartas-feiras, todos os dias, por meio da Tua palavra, por meio dos Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, Pai amado, possa nos encher cada vez mais. Que nós possamos deixar o Senhor, Pai amado, habitar em nossas vidas, Senhor Deus.
Muito obrigado, Pai amado, por cada irmão que está reunido na sua casa agora, por cada visitante que decidiu nessa noite estar aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sonda, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos continuar, Pai amado, tendo fé no Senhor, continuar crendo em Ti, Senhor Deus, porque Tu pode todas as coisas, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, muitas vezes na nossa falta de fé, quando falta. Nos ajuda, Pai amado, muitas vezes na nossa pequenez, Senhor Deus, a crermos no Senhor, Pai. Muito obrigado por essa alegria de ver cada rosto, por essa alegria, Senhor Deus, de ver sorriso, Senhor Deus, por essa alegria, Pai amado, de ver cada vida na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Uma vida de confiança. Essa mensagem ela vai se basear na vida de Moisés, que acabamos de ler, como o Lucas acabou de ler, em Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 29. Hebreus é conhecido como o capítulo fé, e ele começa logo no versículo 23 falando uma coisa interessante. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que era uma criança formosa e também ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Uma coisa que nós podemos ver aqui é que a fé, ela passa de pai para filho, de mãe para filha, dos pais para o filho. A fé de Moisés começou com os pais dele. Por quê? Porque os pais não temeram o decreto do rei, que todo o menino que nascesse deveria ser jogado no rio Nilo. Eles esconderam Moisés por ver que ele era uma criança famosa, com as versões diz extraordinário. E eles não ficaram com medo do decreto do rei. Por quê? Porque eles creram que Deus poderia cuidar daquele garoto. Que Deus poderia estar na vida daquele menino e que ele não seria morto. Então nós vemos ao longo do versículo 11, pela fé, não é verdade? E pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós estamos aqui reunidos pela fé, porque cremos em Deus. E pela fé, eu e você um dia decidimos seguir a Jesus, não é verdade? E pela fé, eu e você cremos que dias melhores virão. A fé, muitas vezes, nos impulsiona, não é verdade? E olhando para a vida de Moisés, eu queria refletir em 3 momentos da vida de Moisés. O primeiro momento foi quando Moisés, ele era o príncipe do Egito. Aquela criança, quando nasceu, os pais esconderam durante 3 meses e a mãe, depois de 3 meses, colocou ele num cesto e no rio. E o cesto ele foi preso entre os juncos e a filha do faraó achou aquela criança, ouvindo o choro daquela criança, que era dos hebreus, e decidiu adotá-la como filho. E Moisés passou 40 anos sendo príncipe do Egito. Passou 40 anos no meio do luxo e no meio do orgulho, sendo orgulhoso. Interessante que em Atos capítulo 7, quando vai fazer seu discurso no Sinédrio, vai dizer que Moisés aprendeu toda a sabedoria do Egito e não tinha homem mais poderoso do que tanto em palavras como em obras. Interessante, esses primeiros 40 anos na vida dele. E no versículo 24 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer: pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de faraó. Provavelmente o trono do Egito viria para ele. Provavelmente ele estava se considerando seu novo faraó do Egito. Afinal, ele era filho da filha do faraó. Interessante que durante esses anos ele foi príncipe no Egito, ele se tornou uma pessoa autoconfiante. Uma pessoa autoconfiante confiava nela mesma. Interessante que existe um episódio em Êxodo capítulo 2 que ele vai visitar os seus parentes, os seus irmãos hebreus, e vê um hebreu sendo espancado
por um egípcio. Lembra? O hebreu sendo espancado pelo egípcio, o que ele faz? Ele olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém, o que ele faz? Ele mata o egípcio. Ele comete a justiça pela sua própria mãos. Moisés tenta libertar os israelitas do jugo pela sua própria força. Interessante que no outro dia ele acaba sendo descoberto, quando na discussão dos hebreus, e quando o faraó diz isso, Moisés tem que acabar fugindo para o deserto de Midian. Ele acaba tentando fazer as coisas com o seu controle, com a sua força. Mas é interessante que isso, pelas consequências, o rei do Egito queria matá-lo, mas o que aconteceu? Deus não permitiu que isso acontecesse e ele fugiu para o deserto de Midian. O que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender uma coisa importante. Muitas vezes, nós queremos que a situação ela esteja no nosso controle, não é verdade? Que as questões financeiras estejam dentro do nosso controle. Quem no final de 2019 não fez planos, não fez projetos, não fez... quis fazer os investimentos, infelizmente, as coisas saíram do controle. Em 2020, uma pandemia. As coisas saíram do nosso controle. Talvez alguns de nós quis no começo do ano fazer uma viagem, outros pensaram quando chegasse as férias iriam viajar com a família, comprar algum bem. Mas uma pandemia atravessou o nosso caminho. E o plano atrás, ou teve que ser adiado, ou simplesmente não teve que acontecer. É verdade? Muitas vezes, quando as coisas não podem mudar, é muito fácil. É ir lá e mudar. E quando as coisas fogem do nosso controle? O que nós devemos fazer? O que nós devemos esperar? Uma coisa, a situação fugiu do controle de Moisés. Mas Deus está no controle da situação. Deus estava no controle da vida de Moisés. Deus estava guiando Moisés para ensiná-lo, para depois, de alguns anos depois, usá-lo para a libertação de Israel. Deus, irmãos, ele está no controle da situação. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como o Márcio bem falou, pode ser que nesses dias você possa ter perdido o emprego. Talvez pode ser que nesses dias a sua vida financeira talvez não tenha sido tão bem. Talvez você tenha tido alguma dificuldade. Alguém da sua família adoeceu. Talvez perdeu um ente querido. Talvez você orou pelaquela pessoa. Infelizmente você não teve a resposta que você esperava, a cura. Mas eu queria dizer uma coisa para todos nós aqui. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele sabe todas as coisas. E a palavra dele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Você tem amado a Deus? Será que nós temos amado a esse Deus como ele merece ser amado? Irmãos, Deus nos desampara. Apesar da dificuldade que nós estamos tendo, a igreja, ela não para. Estamos aqui reunidos, celebrando a Deus, não é verdade? Alguém foi batizado na quarentena, né? O Pedro Paulo foi batizado na quarentena. A igreja vai crescendo. O evangelho, ele não para, não é verdade? Orando, temos lista de oração, a igreja orando por alguns irmãos, por questão de saúde, questão espiritual. Irmãos foram curados da pandemia. Infelizmente, outros acabaram sendo chamados por Deus. Às vezes a saudade bate forte, mas Deus, ele está no controle da situação. Deus, ele estava no controle da vida de Moisés. E Moisés foi para o deserto de Midian e ele passou mais 40 anos da vida dele como pastor de ovelhas, sendo pastor das ovelhas do seu sogro, lá em Midian, seu sogro Jairo, onde ele aprendeu a ter uma vida de humildade. Ele teve 40 anos de uma vida humilde. Só que isso produziu nele o quê?
em segurança. Vou abrir um parêntese aqui. Ter uma vida humilde não é sinônimo de humildade. Ter uma vida humilde não é sinônimo de humildade. O exemplo disse Moisés. Moisés, ele se achava, Deus chamou ele por meio dessa ardente, Êxodo capítulo 3, só que ele se sentiu incapacitado. Êxodo capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim, quando Deus chama, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele se acha pequeno, ele se sentiu inseguro. E Deus, ele diz para Moisés fazer os milagres, tanto com o cajado, como colocando a mão no peito, ficando leprosa e voltando a ficar boa de novo. E Moisés questiona a Deus, e se eles me perguntarem quem é o Deus deles, o que eles vão dizer? Se eles não acreditarem em mim, quem eu vou dizer que o Senhor é? Eu sou o que sou. Interessante que Moisés vai dar outra desculpa, dizendo, não, Senhor, eu não sei falar, manda outro. Aí Deus, ele vai dizer, olha, eu fiz a boca, quem fez a boca? Quem fez o surdo, o mudo, o cego? Deus. Interessante, a vida de humildade de Moisés, uma vida simples que ele teve como pastor de ovelhas, criou nele segurança. E eu queria abrir um parêntese aqui, irmãos. Humildade não é se achar inferior. Humildade não é se achar incapaz. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. Isso tem nada a ver com humildade. Humildade é você reconhecer a sua necessidade de Deus. Humildade é você reconhecer quem você é diante de Deus. Humildade também é estar pronto para servir as necessidades uns dos outros. Interessante que no versículo 25 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Deus, ele sabia que a nação estava sofrendo. Deus, ele sabia do sofrimento do povo, que o povo estava gemendo e clamando a ele. Deus, ele não se indiferente àquele clamor do povo. Irmãos, Deus, ele nos ama. Ele sabe aquilo que eu e você estamos passando. Talvez uma alegria, uma bênção, talvez uma dificuldade, talvez um sentimento de culpa, talvez um sentimento de ser rejeitado por pessoas, talvez um sentimento de solidão, talvez um sentimento de se sentir incapaz em algumas situações. Mas Deus, ele não nos deixa só, em nenhum momento. Ele está conosco. Assim como ele estava com Moisés, quando ele diz, vai, eu vou estar com você. Vou chamar o teu irmão Arão para ir junto contigo, para falar ao faraó. E sabe de uma coisa? Ele teve um passo de fé. Ele foi. Ele foi. Ele escolheu sofrer. Ele escolheu estar junto com o povo de Deus, do que receber todas as honrarias e privilégios do Egito. É uma fé que escolhe. É uma fé que decide. É uma fé que escuta o chamado de Deus. Escuta a voz de Deus. Irmãos, Deus, ele fala por meio da sua palavra a mim e a você. Como você tem ouvido o chamado de Deus ultimamente? Sabe de uma coisa? Às vezes eu passei mais tempo ouvindo do que falando. Talvez vocês me ouviram menos, né? Deus, ele me mostrou por meio de irmãos como eu devo confiar nele. Por meio de cada mensagem, por meio de cada sorriso, aos domingos, de cada cumprimento. E uma coisa interessante que Deus, ele fala para nós, lá em Isaías capítulo 41, versículo 13, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Sabe, há 3 anos atrás, eu tive uma das minhas maiores dores na minha vida. Perdi a minha mãe, biológica, por AVC.
E ao longo desses 3 anos eu vivi um momento de luto, né? Não é por isso que eu já estou de preto, tá? Não tem nada a ver com isso. Vivi um momento de luto. A minha esposa me deu muita força, meus irmãos me deram muitas forças, meus familiares me deram muita força, irmãos em Cristo deram muita força. E um dia eu fui pro oculista, e eu cheguei no oculista e o oculista me consultando, e a gente começou a conversar, e eu falei para ele que tinha tido uma grande perca. E sabe o que foi que ele me disse? Tiago, o que você prefere? Quem você acha que vai cuidar melhor da sua mãe? Você ou Deus? Se você ama a sua mãe, deixa a sua mãe ir. Se você ama a sua mãe, guarde os momentos maravilhosos que você teve com ela. Aprenda a confiar que Deus tem o melhor para, que Deus naquele momento teve o melhor para ela. E essas palavras dele me fizeram refletir até hoje, sabe? Nós não temos as respostas para tudo. Eu e você nós não temos. Nós não sabemos de tudo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 meses. Fazemos planos, né, de comprar uma casa nova, fazemos planos de trocar o carro, os filhos estudarem isso, aqui naquele colégio, naquele outro, de serem um dia cristãos ou não, de com quem nós vamos casar, o que nós vamos, né, como vai ser nossa carreira profissional. Mas e quando as coisas fogem do controle? Em quem eu e você estamos confiando? Em quem eu e você nós estamos buscando? E o interessante é que Moisés, ele foi e ouviu a voz de Deus, mesmo se sentindo inseguro, mesmo se sentindo incapaz, mesmo se sentindo, quem sou eu para estar diante da presença do faraó? Ele foi. Porque Deus tinha dado a ele dons e talentos. Talvez naquele momento ele estava se sentindo incapaz, ele precisava descobrir, com a ajuda de Deus, os dons e talentos dele. E o terceiro momento da vida dele, o primeiro momento ele passou 40 anos sendo o príncipe do Egito, o segundo momento, 40 anos sendo pastor de ovelhas, e o terceiro momento da vida dele, 40 anos sendo pastor de Israel, sendo líder de Israel. 40 anos de serviço a Deus. Agora, a confiança não estava nele mesmo, a insegurança dele não estava mais nas situações, a confiança dele estava em Deus. E no versículo 29 do capítulo 11 de Hebreus, vai dizer que pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessar vermelho, por toda a terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todos, tentando os egípcios foram tragados de todos. Então, pela fé, pela obediência, uma fé que obedece, Moisés ele celebrou a Páscoa. Pela fé ele que Deus poderia agir para libertar o seu povo. Foi o que aconteceu. Pela fé, ele atravessou o Mar Vermelho. Lembra? Acabamos de cantar. Rompendo em fé, se o mar não se abrir, Deus deu a eles a oportunidade de atravessar o Mar Vermelho. E quando os egípcios tentaram, não conseguiram. Moisés aprendeu nos 30 anos no deserto, em meio às dificuldades e desafios de liderar uma nação de Israel, o que é confiar em Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 11, vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Moisés, ele aprendeu a confiar em Deus, não lá no luxo do palácio egípcio. Moisés aprendeu a confiar em Deus onde? No deserto. No deserto. Foi no deserto, no meio das dificuldades, onde ele aprendeu e aquele povo a confiar em Deus. Deus, ele proveu alimento por meio do maná e das cordonizes. Deus, ele proveu água por meio da chuva. Deus, ele proveu libertação dos inimigos, proteção contra os inimigos.
Deus ele estava cuidando. Talvez a nação não percebia o cuidado de Deus, mas Deus ele cuida. Da mesma forma que Deus ele cuida de mim e de você. Talvez nós, na nossa limitação humana, nós não percebemos o cuidado de Deus. Mas Deus ele cuida. Da mesma forma que ele cuidava. Interessante, o relacionamento de Moisés era tão profundo com esse Deus que ele conheceu por meio de uma sarça ardente, que ele falava como se estivesse falando com um amigo. Deixa eu fazer uma pergunta. E eu queria que nós refletíssemos. Um amigo é uma pessoa próxima, uma pessoa afastada de você. Quando você chama alguém de amigo, quando você considera alguém amigo. É uma pessoa próxima, não é verdade? É uma pessoa que pode contar, desabafar todas as suas dores, sofrimentos, pecados, e você sabe que aquela pessoa não vai te julgar, que aquela pessoa vai oferecer um ombro amigo para chorar, para você estar junto. Da mesma forma, Moisés, ele tinha Deus como um. E quando Moisés estava na presença de Deus, o rosto dele resplandecia. Ele estava com o rosto resplandecente. E foi na dificuldade, sabe? Às vezes é na dificuldade onde o povo de Deus, lembra? Os apóstolos aprendem a confiar mais nele. Devemos confiar em Deus em todos os momentos. Os israelitas confiaram em quando foram libertados. Os israelitas se alegraram em Deus quando tiveram a sua liberdade em relação aos egípcios, quando os egípcios foram tragados pelo mar e cessaram. Nós precisamos celebrar em todos os momentos, momento de conquista, momento de vitória, momento onde conseguimos aquele tão desejado objetivo, a de um filho tão esperado pelo casal. Mas também devemos aprender a confiar em Deus no deserto das nossas vidas. Devemos aprender a confiar em Deus no deserto das nossas vidas. Para você, quando você lembra desse nome deserto, o que vem na sua mente? Algo infrutífero, um calor muito grande, um ambiente insalubre, onde falta água, falta vida. Mas é interessante que mesmo nesse ambiente, Deus ele cuida dos. E quando aquela geração, passado 40 anos, morre, Moisés vai dizer em Deuteronômio para a nova geração, capítulo 18, versículo 15. O Senhor, seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. E esse profeta é Jesus. Deus ele levantou um profeta que nem Moisés. Jesus. Ouçam-no. E o interessante é que Moisés, naquele deserto, junto com o povo, foi uma vida de altos e baixos. Onde Moisés teve um momento de estar na presença de Deus, de falar a Deus com face a face. E também Moisés, um momento onde foi desobediente a Deus. Lembra lá nas águas de Maribá? Maribá significa rebelião, onde o povo começa a reclamar. E Moisés, sendo conhecido como mais manso, ele fica tão irritado, ora a Deus, Deus manda ele falar com a rocha. O que ele faz? Ele dá duas batidas com a vara na rocha. E por causa daquele motivo, ele não entra na terra prometida. Deus dá a ele a oportunidade de comprar a terra prometida, mas não de entrar. E isso não desclassifica Moisés como um homem que teve confiança em Deus. O que nós podemos ver com isso? Irmãos, a nossa vida muitas vezes temos momentos bons, altos, né? Momentos onde nós somos confiantes, momentos onde nós sentimos amados, bem. Tem momentos onde nós, como um momento como esse que nós estamos passando, de incertezas. Mas mesmo assim, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E Moisés ele fala que um novo profeta como ele ia se levantar. E esse profeta foi Jesus. E por causa de Jesus, eu e você estamos aqui nessa noite. Não é verdade? Por causa da graça e do amor dele. Jesus, como foi dito no começo do culto, ele é um bom pastor. E cuida das suas ovelhas. E usa as pessoas para estar conosco.
Usa as pessoas para nos animar. Usa as pessoas para nos confortar. Usa as pessoas para nos exortar, para nos sentirmos mais perto de Deus. E por fim, eu queria compartilhar uma mensagem. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu estava, esse longo período da quarentena, estudando um pouco sobre a carta de Paulo. E essa carta de Timóteo, eu chamo ela como uma carta do legado, né? Carta do testamento, que ele fala para Timóteo. E no capítulo 4, versículo 7, ele fala uma palavra de encorajamento para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo estava combatendo qualquer combate. Ele estava combatendo o combate pelo Evangelho, por estar mais perto disso. E ele tinha completado a carreira e, principalmente, ele tinha guardado a fé. Sabe? Eu leio aqui em casa, nós temos objetos que nos lembram pessoas especiais. Quando nós vamos para alguém nos dá um presente, a gente costuma geralmente dar. Teve um casal que nos presenteou com uma moldura no casamento deles e está aqui guardado no nosso estante. Outro nos presenteou com xícaras e a gente tem aqui guardado. Quando nós recebemos um presente de alguém especial, o que nós fazemos? Nós guardamos, não é verdade? Para nos lembrar daquela pessoa. Às vezes é um presente, às vezes é uma palavra, às vezes é uma atitude. Não é verdade? Nós guardamos. Também deve ser com a fé. A fé plantada em nós, o meio de Jesus Cristo, que alguém um dia falou com nós precisamos guardar. Sabe? A fé, ela é algo importante para nós. Tudo na nossa vida é passageiro, mas algo que nós não podemos perder de vista é a nossa fé. De acreditar em Deus. Que o Deus, ele pode todas as coisas. Que Deus, ele está conosco. Que Deus está com você aí no seu sofá de casa. Deus está com você. Deus está com você quando você está aí com seus maridos, com seus filhos, com sua esposa. Deus está com você quando você está dormindo, quando você está trabalhando, você sai em ônibus, quando você sai de carro, quando você pega o avião para viajar, ou o ônibus para viajar. Quando você fica em casa, Deus está com você, irmão. Não esqueça disso. Que nós possamos sempre lembrar disso e principalmente guardar a fé. Guarde a fé. Guarde o que Jesus fez por você, o que Jesus ainda está fazendo por mim e por você. Moisés, ele foi um exemplo disso. Ele foi até o fim e guardou a fé. Lembra de irmãos que nós oramos por eles? Aurélio, Bosco, Kelvilane, foi feita a vontade de Deus. Eles estão num lugar melhor que nós, mas principalmente eles foram até o fim, eles guardaram a fé. E Deus, ele nos permite que nós estejamos aqui nessa terra para nós guardar a fé, guardarmos a fé. Pais, o presente maior que você pode dar para o seu filho, se você pode dar uma ação de qualidade, amém. Se você pode dar uma saúde de qualidade, amém. Mas principalmente a fé. Eu vi a Rosiane aqui com a criança, com a filha dela. Todos os domingos eu vejo ela aqui. E tantos outros pais e mães que levaram adiante. E que nós possamos, em todos os dias da nossa vida, guardar a fé. E essa é a minha oração, irmãos, que Deus ele possa nos abençoar e que nós possamos viver pela fé. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar? Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o
Filho do homem que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei, como na estrada de Jerusalém. Um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Amém. Ora, irmãos, a graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos mais um dia, mais uma noite reunidos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Obrigado a todos pela presença, obrigado a todos que participaram deste evento, em especial os irmãos que oraram, que exortaram, que leram a palavra, e ao Tiago, que trouxe essa bela mensagem, para trazer aos nossos corações essa fé verdadeira. E quando a gente fala de fé, é possível a gente não lembrar da história também de Jó, que em meio à grande tribulação que ele estava vivendo, mas de uma coisa ele tinha certeza em seu coração, né? Como ele vai dizer no seu livro, Jó, capítulo 19, versículo 25, ele diz: porque eu sei que o Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Então, essa é a nossa certeza, que embora nós estejamos passando por um momento, essa situação difícil, mas essa certeza em nossos corações de que o nosso Redentor vive e ele é soberano. No tempo dele, no momento dele, ele se levanta e ele age em favor dos seus servos, dos seus filhos. Então, eu quero pedir nesta noite, além de agradecer a presença de todos, é pedir que continuemos orando uns pelos outros, não esqueçamos daquela lista de oração. Sabemos que tem irmãos que estão sofrendo com diversas dificuldades, seja de saúde física, saúde espiritual. O caso da Denise, a irmã do nosso irmão Adailson, do Reginaldo, do Henrique, da senhora Miriam, do Arthur, da dona Francisca, a mãe da Joana, né, da Liz Mary, a filha da irmã Estrela, do seu Edilson Vieira, da Carla, da dona Lúcia, da Francisca Vidal e Silvana Vidal. Então, tantas pessoas que nós precisamos estar colocando na presença de Deus. E entenda, irmão, não há um gesto maior de amor do que colocar o nome, a vida de uma pessoa na presença de Deus, daquele que pode resolver toda e qualquer situação. Então, que nós possamos estar cada vez mais unidos em oração, orando uns pelos outros, e que Deus nos conceda um restante de domingo e uma semana na sua presença, confiando nele, de que ele está cuidando de nós. Então, as minhas palavras nesse final, eu vou novamente, né, a recomendação que Deus faz a Arão, né, que é o primeiro sacerdote, como ele deveria abençoar os filhos de Deus, né? E ele diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, esse é o meu desejo, a minha oração, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês nesta noite, no decorrer desta semana,
que possamos nos encontrar novamente virtualmente, né, na quarta-feira e no domingo e em outros momentos que a igreja possa estar reunida. Então, que o Senhor abençoe e nos guarde. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela possa encontrar, Senhor, em nossos corações um lugar de paz, que ela possa restaurar, Senhor, a nossa fé, possa fortalecer a cada dia, Pai, nossos passos nessa caminhada em busca de Te agradar, de Te servir, de Te obedecer. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos Teus servos. Visita, Senhor, a cada um em suas necessidades. O Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações, as nossas lutas. Senhor, que o Senhor se faça presente, Pai, em nossas vidas. Na verdade, se estamos aqui hoje, neste momento, podemos afirmar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A nossa esperança é que, no decorrer desta semana, o Senhor continue conosco, à nossa frente, nos guiando, nos capacitando a cada dia mais, Senhor, a lutar nesta luta, vida e pela vida. Senhor, em nome de Jesus, que te oramos e te agradecemos. Amém.